Olá pessoal, tudo certinho? Bom, então nessa videoaula vamos falar um pouquinho sobre amostragem, né? Então nós já vimos a ideia dos conceitos e definições, né? Nós temos como população o conjunto de todas as unidades, de todos os indivíduos que a gente deseja estudar e na verdade dentro da estatística a gente trabalha muito com amostragem, então a gente não precisa pegar todos os dados da população, a gente pode selecionar uma amostra desde que bem selecionada. E aí, com essa amostra, a gente consegue fazer uma pesquisa que vai ter resultados bem satisfatórios, correto? Só uma informaçãozinha para vocês, se a gente, numa pesquisa, pegar todos os dados da população, o que a gente está fazendo é um censo. Né? Então, quando a gente vai falar em censo, né, o censo dos países, o censo da educação superior, o censo da educação básica, está se referindo exatamente a isso, uma pesquisa onde se pega todos os dados da população. Correto? Ou a gente pode trabalhar com uma amostra. Então, a gente pode pegar uma parte da população e fazer a pesquisa apenas considerando essa parte da população. Tá? Uma informação importante também é que não existe um número mágico para o tamanho da amostra. Né? Existem algumas lendas aí de 10% da população, isso na verdade não existe. Tá? A gente depois, mais para frente, vai até ver alguns cálculos de tamanho da amostra, mas a ideia é que a amostra, principalmente, ela tem que ser representativa. Né? Então, por exemplo, se eu resolver pegar a turma de vocês aí para fazer uma amostra dos alunos aí da faculdade, vai ser uma boa ideia? Não, né? Porque não está representando bem toda a instituição. Então a gente teria que ter alunos de todas as turmas, de todos os cursos. A gente sempre tem que pensar nessa amostra representativa. Então a palavra mágica aqui para a gente é essa daqui. Ela tem que ser representativa, ela tem que representar bem a população. Tá? Então as características que a gente encontrar na população, elas devem estar preservadas dentro da amostra. Correto? O que a gente vai fazer hoje é mostrar alguns planos amostrais. Então, são algumas formas que a gente tem de pegar uma amostra, né, para que a gente consiga, de alguma maneira, tentar garantir esta representatividade, que esta amostra realmente represente bem a população da qual ela veio. Tá? Então, vou apresentar para vocês alguns planos amostrais, vou fazer um exemplo aqui pensando na diferença entre eles. Tá? Basicamente, isso que a gente vai trabalhar aqui nessa parte de amostragem. Bom, então aqui os planos amostrais. Então, a gente vai falar aqui de 3 planos amostrais. Então tá aqui já as diferenças deles para a gente entender. Fiz uma coisa bem resumida, tá? Com a ideia geral de cada um dos planos. Então o primeiro plano amostral que a gente está vendo aqui é a tal da amostra aleatória simples. Né? Aleatória, pessoal, isso é uma palavra mágica dentro da amostragem. A gente sempre deve procurar pegar amostras de maneira aleatória, aleatorizar. Tá? A gente nunca deve escolher os elementos para compor a nossa amostra. Tá? E a aleatória simples é a mais simples de todas, como o próprio nome diz. Né? Então, basicamente, consiste em você sortear indivíduos do total da população. Então, você tem o total da população, e aí, basicamente, você trabalha com essa ideia de ter uma lista, ter esses dados, né? Você ter os dados de toda a população, e aí, dentro dessa informação que você tem, você faz um sorteio aleatório de alguns desses indivíduos. Então, você vai sorteando aleatoriamente alguns itens, né, alguns elementos da população para esses fazerem parte da tua amostra. Então essa amostra aleatória é a mais simples que tem e esse princípio de aleatoriedade é bastante importante. Legal? Bom, e aí às vezes acontece a gente não poder fazer uma amostra aleatória simples. A gente não tem todos esses elementos da população listados, a gente não tem como fazer esse sorteio, então existe uma alternativa, também aleatória. Só que agora a tal da aleatória sistemática. Qual que é a diferença aqui? Ela continua sendo aleatória, só que agora, em vez de eu sortear do total da população, eu estou selecionando sistematicamente os indivíduos. O que é sistematicamente? De tantos em tantos, de 5 em 5, de 10 em 10, de 20 em 20. Isso aqui também pode ser, eu coloquei aqui de K em K, né? Pode ser em período de tempo. Isso aqui é muito usado na parte de controle de qualidade. Né? Então, quando você está produzindo itens e quer ver a qualidade desses itens, os itens vão sendo produzidos. E à medida que eles vão sendo produzidos, você vai lá, seleciona alguns itens dentro do processo de produção e esses itens são uma amostra aleatória. Então, eles vão a cada meia hora, a cada uma hora, você vai lá e coleta alguns indivíduos, coleta alguns elementos para fazer parte da tua amostra. Então, uma ideia muito usada na parte de controle de qualidade, né, de produção, basicamente, né, de medicamentos, de peças, de itens, de qualquer coisa. É muito utilizada essa ideia da amostra sistemática, ela também é aleatória, né? Só que eu não espero, por exemplo, produzir todos os itens para depois sortear alguns. Isso aí é inviável fazer isso. Né? Então, no meio do próprio processo de produção,
você sistematicamente vai selecionando alguns desses itens. Tá? Então, muito usado nessa parte. Mas pode ser usado em qualquer outra situação. Depois a gente vai fazer um exemplo aqui pensando numa instituição de ensino, numa faculdade, para a gente pensar na diferença desses 3 planos. Legal? Então, essas duas primeiras, elas têm a ideia da aleatoriedade, que é fundamental sempre que a gente for pegar uma amostra. Sempre procurar fazer uma amostra aleatória. Mas elas não estão garantindo a representatividade de nada, né? Daí que entra a terceira, que seria a mais importante de todas, que é a ideia da estratificada proporcional. Então, o que é a ideia de estratificar? E a conhece mesmo, tá? De partes, de grupos. Você divide a tua população em pedaços, em grupos com coisas relevantes, obviamente, que você queira que seja bem representado na tua amostra, e aí você vai lá e coleta a amostra dentro desses grupos. Então, o princípio é exatamente esse. Né? Você divide em partes, em grupos, e aí dentro de cada grupo você vai lá e pega proporcionalmente elementos ali dentro. Tá? A amostra, por exemplo, da pesquisa eleitoral se baseia nessa ideia. Eles fazem estratificada. Né? Eles dividem a população em grupos em relação ao local onde mora, sexo, renda, escolaridade, e aí pegam um pouquinho de pessoas com cada característica para ter uma amostra representativa. Tá? Então, a ideia é essa. Divide em pedaços, e aí dentro desses pedaços você vai pegando, e a palavra mágica também está aqui, né? Proporcionalmente. Opa. Beleza? Bom, então vamos lá. Um exemplinho para a gente pensar um pouquinho aqui. Ó. Instituição de ensino com 5.000 alunos. 20 cursos diferentes. Pensando numa faculdade aqui, num centro universitário, uma universidade. Né? A gente tem 5.000 alunos divididos em 20 cursos e a gente quer retirar uma amostra de 500 desses alunos. Quer sortear, pegar aleatoriamente, sei lá como, 500 alunos. Como que eu faria isso de maneira aleatória simples? É isso que eu quero que vocês consigam entender. A diferença dos planos amostrais. Então a gente não acabou de ver que o aleatório simples a gente vai pegar dentro do total da população uma listagem e sortear esses indivíduos? Então basicamente seria isso. A gente vai sortear da lista geral de 5.000 alunos, 500 que vão compor a tua amostra. Entendido? Mas como que a gente faria uma sistemática? Também aleatória, mas sistemática. Se não tiver essa lista, por exemplo. Então o que a gente pode fazer? A gente pode pegar os alunos de tantos em tantos. De quantos em quantos que eu vou pegar? Eu vou pegar de 10 em 10. Porque eu tenho o quê? Um total de 5.000 e desses 5.000 eu quero pegar 500. Então se eu fizer 500 divididos por 5.000, eu vou ter a razão aqui de 10 em 10. Eu vou ter uma amostra representativa. Correto? Então a cada 10 alunos que chegam, por exemplo, na faculdade, eu vou pegando um aí para representar, para fazer parte da minha amostra. E se eu quiser pegar uma estratificada, o que a gente podia fazer? Estratificada, a ideia de grupos. O que seria algo importante para a gente garantir a representatividade dentro desta pesquisa com alunos de uma instituição de ensino superior? A gente podia pensar nos cursos, né? Os cursos são bem diferentes entre eles e são uma coisa muito importante na hora dessa representatividade. Então, como que eu pegaria se eu utilizasse esses cursos? Eu selecionaria proporcionalmente os alunos dentro dos cursos. Então, eu estou usando para estratificar a informação de cursos. Então, cada curso vai ser um extrato. Certo? Mas será que eu pego a mesma quantidade de pessoas de cada curso? Não, eu tenho que pegar proporcionalmente. O curso que tem mais pessoas na população também vai ter mais pessoas na amostra. Então, essa é a ideia da amostra estratificada, tá? Esse gráfico mostra bem isso. É um grande grupo com uma proporção aqui de azuis e vermelhinhas. Pequeno grupo, a proporção é mantida. Então, se eu tenho 20% das vermelhas no grande grupo, eu vou continuar com 20% no pequeno grupo. Entenderam a ideia? Então, essa é a ideia da estratificação. Correto? Então, basicamente, esses são os principais planos amostrais que eu queria mostrar para vocês e discutir um pouquinho a diferença entre eles. Para finalizar, vamos fazer um exercício aqui numérico. Então, a gente tem uma população dividida em 3 grupos em relação à faixa etária, dividida em jovens, adultos e idosos. A gente tem 120 jovens, a gente tem 72 adultos e tem 48 idosos. Aí eu quero pegar uma amostra com 50 pessoas. Eu quero selecionar 50 indivíduos desse grupo. Como que eu faço? Pego do geral e sorteio 50? Será que é uma boa ideia? Bom, se eu tenho essa clara divisão aqui em grupos e em estratos de idade, eu posso manter isso aqui na hora de pegar a amostra. Então eu posso fazer uma amostra estratificada. Eu vou garantir que os grupos em relação à idade estejam perfeitamente representados na tua população. Então, aqui temos as quantidades, né? 120, 72 e 48. Eu faria basicamente uma continha, uma regrinha de 3 para determinar quantos jovens, quantos adultos e quantos idosos eu selecionaria. Correto? Qual que é o total da minha população aqui? Se eu somar tudo aqui, eu vou ter o total da população. Então, de um total de, somando aqui 240 pessoas, eu quero pegar 50. Aí eu vou fazer uma regra de 3. Então, aqui eu montei a regrinha de 3 para vocês. Ó. Vamos pensar nos jovens. Então, relação população-amostra. Se a gente tem 240 pessoas na população, a gente quer 50 na amostra. Essa conta, pessoal, você pode fazer de maneiras diferentes. Tá? Você pode calcular a porcentagem primeiro e depois jogar essa porcentagem dentro de cada grupo. Vai dar da mesma forma.
Aí do grupo dos jovens eu não tenho 120, eu quero X. Então a gente pode pensar aqui numa montagem de uma regrinha de 3 para descobrir isso. Né? Então, fazendo a regra de 3, 120 vezes 50 dividido por 240, nós teríamos 25 pessoas jovens dentro da amostra. Metade, né? Tem metade da população jovem, metade da amostra vai ser jovem. Essa é a lógica dessa conta. Correto? Então a gente tem do extrato A 25 pessoas, e do B a gente repete a conta, só vai mudando os valores aqui, né? A quantidade de cada grupo. A gente teria 15 pessoas, e do grupo dos idosos a gente teria 10 pessoas. Beleza? Então, pessoal, então basicamente era isso, mostrar a diferença desses planos amostrais, aqui essa forma de fazer esse cálculo para determinar o tamanho da amostra de cada um dos grupos, seria basicamente isso. Tá? Bom, mas aí para finalizar, a gente tem um outro tipo de amostragem que pode acontecer. Né? Ela não é ideal, porque ela não é aleatória, a gente não está garantindo a representatividade da população, mas é a tal da amostra por conveniência. Tá? É muito comum na área de saúde. Na área de saúde, às vezes, você não consegue sair selecionando aleatoriamente pessoas para passarem por um tratamento, né? Você vai trabalhar com aquelas pessoas que você tem contato, que estão lá te procurando para você fazer a pesquisa. É possível fazer pesquisas assim? É. Tá? O detalhe é que você tem que deixar bem claro quais são as características da amostra. Então, caracterizar bem a amostra. Então, você não vai pegar uma população e selecionar uma amostra que represente bem a população. A amostra surgiu na tua vida, como costumo dizer, né? E eles têm que dizer quais são as características das pessoas dessa amostra. Então, sexo, escolaridade, classe social, porque pode mudar o resultado, né? Então, por exemplo, esse medicamento foi eficiente. Beleza, foi eficiente, mas para quem? Para o pessoal mais novo, mais jovem, mais idoso, pessoal do sexo feminino, masculino. Né? Então, sempre caracterizar bem a amostra, né? Fazer uma pesquisa com dados gerais dessa amostra para você dizer para que grupo de indivíduos que esses teus resultados que você obteve na tua pesquisa são válidos. Tranquilo? Então, beleza, pessoal. Então, seria isso por hoje. Falou!